Seja bem-vindo à terceira aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule o limite de x mais 1 quando a variável x tende a 1. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, observe o seguinte, que a gente tem aqui, limite de x mais 1 quando a variável x tende a 1. Observe que x mais 1, ele é o quê? Ele é uma função polinomial do primeiro grau. Nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, portanto a gente tem o quê? A configuração ax mais b, onde a é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear. Aqui para nossa função, b vale o quê? Vale 1. E o nosso a, o nosso coeficiente angular que multiplica a variável x? Bom, se x aqui está positivo, não tem nenhum número escrito na frente dele, a gente sabe o quê? Que o coeficiente angular, ele também vale 1. Agora, observe outro detalhe. O detalhe é o seguinte, a raiz de uma função polinomial do primeiro grau é igual ao quê? A variável x sendo igual a menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Logo, nós podemos dizer o quê? Para a nossa função aqui, que a raiz da nossa função, que é x mais 1, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao quê? A menos 1 dividido por 1. Isso vai dar menos 1. Ou seja, a raiz da nossa função polinomial aqui do primeiro grau, x mais 1, é menos 1. Aí você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver para calcular o limite? Eu quero saber o limite dessa função quando a variável x se aproxima, tende a 1. Eu sei a raiz, eu sei que isso aí é uma função polinomial do primeiro grau, então, tá, mas no que isso me ajuda a calcular o limite? Simples. Para calcular o limite de uma forma intuitiva, nós vamos fazer o quê? O gráfico dessa função. Então, achar a raiz auxilia o quê? A estipular o quê? Qual vai ser o gráfico dessa função polinomial do primeiro grau. E você já deve ter em mente que, como se trata aqui de uma função polinomial do primeiro grau, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma reta. O gráfico vai ser uma reta. Então, nós vamos construir o gráfico e estudá-lo para o quê? Para determinar qual vai ser esse limite. Então, prosseguindo, vamos aqui construir o gráfico. Vamos estipular valores para x e obter correspondentes para y. Então, quando x for igual a 2, a gente vai ter o quê? Que y vai ser igual a 2 mais 1, que vai ser 3. Ou seja, correspondente de x igual a 2 é y igual a 3. Quando x for igual a 1,5, a gente vai ter o quê? Y igual a 1,5 mais 1, isso vai dar 2,5. Quando x for igual a 1,1, a gente vai ter que y vai ser igual a 2,1. Quando x for igual a 1,0, a gente vai ter que y vai ser igual a 2,01. Quando x for igual a 1, que é o valor ao qual o limite da variável está tendendo, a gente vai ter que y vai ser igual a 2. Quando x for igual a meio, a gente vai ter que y vai ser igual a 1,5. Quando x for igual a 0,9, a gente vai ter que y vai ser igual a 1,9. Agora, o que isso quer dizer, gente? A gente tem aqui 0,9, 0,99, que vai dar o quê? Y igual a 1,99. Quando x for igual a 1, a gente vai ter aqui y igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente. Observe, na primeira tabela, eu estou me aproximando de x igual a 1, que é o valor ao qual a variável está tendendo, de forma decrescente. Mostrando o quê? Que quando eu me aproximo do valor ao qual a variável x está tendendo de forma decrescente, eu tendo a me aproximar de y igual a 2. E quando eu me aproximo de x igual a 1 de forma crescente, ou seja, partindo de valores menores do que 1, eu também tendo a me aproximar de y igual a 2. Aí novamente você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, o limite de uma função, quando a sua variável x tende ao determinado valor, é justamente o correspondente em y que se obtém quando
a variável da função está tendendo ao determinado valor posto pelo limite. Ou seja, o limite da função x mais 1, quando a variável x dessa função tende a 1, vai ser o quê? O correspondente em y que se obtém quando a função está tendendo a este valor, quando a variável x da função, né, está tendendo a este valor. Portanto, a gente vai ver o quê? Que quando nós temos aqui, ó, a função o x tendendo, se aproximando de 1, seja em forma decrescente, ou seja, de um valor de x maior do que 1, ou de forma crescente, partindo de valor de x menor do que 1, a gente vai ter o quê? A gente vai se aproximar cada vez mais de um correspondente em y, que é o quê? Igual a 2, que é o que a gente obtém aqui, ó, se você analisar as tabelas. Se eu me aproximo aqui, ó, de x igual a 1 de forma decrescente, o correspondente em y tende a 2. Da mesma forma que se eu me aproximo de x igual a 1, que é o valor imposto ali pelo limite, ó, limite de x mais 1, quando a variável x tende a 1. Se eu me aproximo do valor a qual o limite está tendendo de forma crescente, partindo de valores aqui, ó, inferiores a 1, eu tenho o quê? Eu tenho que o correspondente em y tende a 2 também. Portanto, eu posso dizer que o limite da função f de x, quando a variável x tende a 1, vai ser o quê? Vai ser o correspondente em y igual a 2. Logo, eu tenho que o limite dessa função vai ser definido o seguinte, ó, limite de f de x quando x tende a vai ser igual ao quê? Ao correspondente em y de a, que no caso aqui vai ser o quê? O f de a. Ah, quem é o a? O a é 1. Qual é o correspondente em y de x igual a 1? É y igual a 2. Então, este vai ser o limite da função f de x, quando f de x for igual a x mais 1, quando o limite de x estiver tendendo a 1, y igual a 2, ou seja, é 2. Observe, quando nós temos uma função contínua, que é o caso aqui, ó, essa aqui é uma função polinomial do primeiro grau, é uma função contínua, não ocorre quebras em seu gráfico, e ela também tem o quê? Ela tem um correspondente em y para qualquer valor de x, por isso ela é uma função contínua. Não importa o valor de x, a gente vai obter aqui, ó, um correspondente em y. E sempre que a gente tiver esse tipo de configuração, a gente vai ter o quê? Que o limite da função vai ser igual ao quê? Ao correspondente em y para o qual o valor de x está tendendo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham conseguido entender aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.